Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol. em nome da Mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita e Centro Espírita Chico Xavier, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, com nosso irmão, nosso professor, nosso amigo de todas as horas, Otacílio Rangel. Seja muito bem-vindo, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos que estão já nos acompanhando pelo chat. É uma alegria, de novo, estar aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo desse livro desafiante, né? Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. E já todos os apóstolos, Francisca, Ana Sintra, Silmara, Miguel, Antônio, Espanhol, a Marta, a Sônia, Carmela, Selva Braseira, Simone Cipas, o Luiz Elan, o Marcos de Carvalho, Antônio Isso. Alberto, Valério, Osmar. Ixi, tem bastante gente, a Maria Amélia, Diná, o Marcondes, Elane. Se eu ficar falando aqui, fica a noite toda, né, professor? Que é bom, muito bom estar com todo mundo. Mas muito todos bom aí mesmo. acompanhando o estudo dessa obra que tanto nos ensina. E é bom, né, que é pessoal pra de tudo quanto é lugar. Você vê que esses recursos, né, da mídia é muito agradável, porque a gente une as pessoas de distâncias enormes. Nós temos gente aqui do Uruguai, tem gente de outros lugares, Portugal,
Tem gente de todo Moema, lugar, né? Moema, Do Minas Brasil, Gerais. do sul do Brasil, do norte do Brasil, né? De várias cidades do interior de São Paulo, de Minas, do Rio. Muito bom Tem mesmo. bastante gente aí, o pessoal de São Paulo, de Minas, do Rio, dos Petrópolis, olha States. ali. Outro dia tem o pessoal do Japão também com a gente. Então, tem sim. Muito bom estar aqui, professor. Né? Depois de sexta-feira eu faltei na aula, né? Pois é, você estava Atrasado. viajando, trabalhando, é isso mesmo. Faz parte. Professor, Eu para também darmos. vou, eu também vou ter um problema no dia, acho que é 28, deixa eu ver aqui no meu calendário. Nós já estamos passando já para o mês de... 28 é depois do feriado de Tiradentes. Deixa eu ver aqui, mês de abril. Pois é, dia 28, sexta-feira, eu vou precisar fazer uma viagem também. Então, provavelmente, eu não vou poder fazer o estudo no dia 28 de abril. Não tem problema. Mais perto eu aviso. A gente pula. Então, professor, para iniciar, vamos fazer a nossa prece. O senhor faz para nós, por favor? Vamos sim. Meus queridos amigos, vamos agora, nós estamos todos juntos aqui, lembrando, né, aprendendo com André Luiz, que nós criamos com a nossa vontade o nosso campo mental. Nós geramos com a nossa vontade ondas mentais, e se nós fazemos isso com os mesmos propósitos e com os mesmos sentimentos, a gente cria uma sintonia entre todos nós. E acabamos, com isso, reforçando o pensamento uns dos outros, o sentimento uns dos outros, e a prece é um recurso de a gente movimentar toda essa energia em favor de um objetivo comum. Então, pensando nisso, vamos pensar em Deus, o nosso Pai Celestial, como o Criador de tudo que existe, o Pai amoroso e bom, que está sempre provendo para todos nós tudo que nós necessitamos. Vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus, esse espírito amigo que assumiu a direção do nosso planeta desde a sua formação e cuida de todos nós que somos espíritos em evolução na casa planetária chamada Terra. Vamos pensar também hoje em Allan Kardec, porque hoje é um dia especial, 31 de março, foi o dia da desencarnação de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que codificou para nós essa bela doutrina que vai ficar conosco até o final dos tempos. Vamos pensar nos nossos amigos espirituais mais próximos, nossos anjos de guarda, uma quantidade imensa de mentes, de espíritos, né, que se encadeia nessa ligação que fazemos juntos com Deus, Jesus, Kardec, os espíritos bondosos, mensageiros de Jesus e todos nós, para podermos movimentando as energias do bem, movimentando as energias da fraternidade, do amor ao próximo, possamos vibrar para a paz, para o equilíbrio, para a serenidade, para o processo de tranquilidade espiritual que todos nós necessitamos para seguirmos na nossa jornada, progredindo, evoluindo, aprendendo, fazendo novos amigos, disseminando por onde a gente puder o sentimento de amor, de fraternidade entre todos nós. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos na noite de hoje, para que possamos, com a ajuda desses espíritos bondosos, seguir no nosso estudo do livro Mecanismo da Mediunidade, que nós aqui, já desde de início, agradecemos a André Luiz, a Chico Xavier e a Valdo Vieira por nos trazer essa obra tão importante e primorosa para o nosso entendimento. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos e a humanidade. Que assim seja.
Então vamos lá, professor. Hoje é efeitos intelectuais. É interessante esses dois capítulos, efeitos físicos, que nós estudamos na aula passada, e agora efeitos intelectuais. Esses dois capítulos, claramente André Luiz escreveu, não é? Respeitando e utilizando os recursos do Livro dos Médiuns, né? Porque no Livro dos Médiuns, Kardec, quando classifica a mediunidade, ele classifica ela em dois grupos, efeitos físicos e efeitos intelectuais. Nós vimos como é que funcionam os efeitos físicos na reunião anterior, e nós vamos agora ver que, analogamente, os efeitos intelectuais são semelhantes, vão se comportar, do ponto de vista da comunicação, do mesmo jeito. Só que, enquanto nos efeitos físicos nós movimentamos energias mais materializadas, né, como o ectoplasma, o fluido vital ligado ao nosso corpo físico, nós vamos utilizando esses recursos para fazer efeitos diferenciados de fenômenos que podem ferir mais diretamente os nossos sentidos humanos. Enquanto que os efeitos intelectuais, diferentemente, vão movimentar a nossa capacidade de pensar e sentir na orientação, não é, de estimular em nós as comunicações que podem mexer com o nosso próprio sentimento e o nosso próprio conhecimento. Então, por isso, chamado de efeitos intelectuais. Então, André Luiz vai começar esse capítulo falando do cotidiano, das coisas que ocorrem no dia a dia, porque a gente está tão acostumado a vivenciar o dia a dia e não pensamos no significado profundo do nosso ato de pensar e de sintonizar ideias enquanto estamos no dia a dia. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai explicar isso para a gente. Então, ele começa dizendo o seguinte: no estudo da mediunidade, de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas do dia a dia para ilustrar a nossa conceituação de maneira simples. Então, ele vai usar o nosso dia a dia. Basta examinar o hábito, né? Aquilo que a gente faz mais ou menos espontaneamente, como uma cristalização do reflexo condicionado específico para encontrá-la a cada instante nos próprios encarnados entre si. Então, nossos hábitos são processos intelectuais repetitivos, automatizados através do reflexo condicionado, né, específico para aqueles hábitos que a gente desenvolveu e que vai fazer parte do nossas ações do dia a dia. Então, ele vai dar um exemplo. Tomemos o homem moderno, buscando o jornal da manhã, e vê-lo-emos procurando, no jornal, o setor do noticiário com que mais sintonize. Tem gente que abre o jornal, vai direto na página de esportes. Tem gente que abre o jornal, vai direto na página econômica. Né? Tem gente que pega o jornal, né, e que gosta de fazer negócio, vai direto na página dos anunciados. Né? Então, vocês vejam que isso é reflexo condicionado de cada um, reflexo condicionado específico, hábito específico de cada um. Não é? Então, tomemos esse homem moderno, buscando o jornal da manhã, e vê-lo-emos procurando o setor do noticiário com que mais sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesse imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações mentais, pensamentos, condicionadas aos pregões e avisos divulgados no jornal. Formará, então, largos raciocínios sobre o melhor modo de amealhar os lucros possíveis, e se o cometimento demanda a cooperação de alguém, vai buscá-lo incontinente na pessoa de um parente, de um afeiçoado, de um amigo que lhe partilhe as mesmas ideias, as visões da vida. Então, é muito interessante que a gente busque aqueles
que entram em sintonia com a gente. O sócio potencial de aventura ouvir-lhe-á alegações e mecanicamente absorver-lhe-á os pensamentos, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e realizações previstos em termos análogos. Está aí mantido o mecanismo de comunicação e de troca de ideias, de sintonias com uma forma comum, habitual no cotidiano da vida. Cada um de per si falará na ação em perspectiva com impulsos e resoluções individuais, embora a ideia fundamental lhe seja comum, mas cada um faz a sua ideia dentro daquele tema. Pelo reflexo condicionado específico, o hábito, aurido através da imprensa como estímulo, ambos produzirão ondas, raios mentais subordinados ao tema em foco, comunicando-se intimamente um com o outro e partindo no encalço, na busca daquele objetivo de comunicação. Quer dizer, a gente vai ver que mediunidade é um mecanismo de comunicação, exatamente como a gente está fazendo aqui. Suponhamos, porém, que o leitor que lê o jornal se dedica pelos fatos policiais. Olha, isso aqui é muito comum. Tem muita gente que liga a televisão só para ver os fatos, policiais. Aí tem pessoa que liga o celular só para saber o que aconteceu na cidade. Quem morreu, quem matou, como é que foi, se teve assalto, se não teve. Os fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos mais lamentáveis e finda a voluptuosa seleção dos crimes ou desastres apresentados e escolherá o mais impressionante aos próprios olhos para nele concentrar a atenção. Feito isso, começará exteriorizando na onda mental característica os quadros, as imaginações terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Olha que coisa incrível. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que, em lhe escutando as conjecturas, passarão a cunhar, a produzir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver. Não obstante, cada um se mostra em campo pessoal de interpretação, e cada um interpreta do seu próprio jeito. Daí a instantes, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, formas pensamentos e formas ideias, aquilo que a gente cria de imagem com o nosso pensamento, se fossem visíveis aos nossos olhos, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia ali nascerem da mente, no regime das reações em cadeia, um ligado ao outro, espraiando-se no rumo de outras mentes, também interessadas no acontecimento infeliz. É assim que uma fofoca cresce, é assim que um fake news vai para frente. E, por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario, pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina, cada qual na medida da colaboração própria no que se refere à extensão do mal. Isto é, nós, ao fazermos
e alimentarmos esse tipo de ideias, nós estamos nos responsabilizando por todos os atos que podem acontecer, induzidos pela força mental de muitas pessoas desejando e querendo fazer a própria justiça. Veja bem, quando acontece um fato desse, um crime, nós então já julgamos o criminoso, já queremos condená-lo e usamos de toda a nossa dureza de coração para com ele. Então, isso tudo é comportamento mental que engrossa as fileiras dos pensamentos destrutivos da nossa vida cotidiana. Mas a gente pode fazer isso para o bem também. Depende de onde a gente focaliza a nossa atenção. Mas André Luiz, então, nessa primeira parte, ele mostra para nós a força do poder do pensamento. Como a nossa mente é importante para engordar, não é? Para engrossar as faixas vibratórias inconvenientes que assolam o nosso planeta. Por isso é que Jesus recomenda para nós a vigilância, para que a gente não participe desse tipo de coisa. Mediunidade ignorada. Na pauta do reflexo condicionado específico ainda, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação e quantas lhe aderem à ideia, né, ao mote, à sugestão, e passam a lançar oscilações mentais, ondas mentais, no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando, formando, criando formas, pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto em comunhão temporária, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior à caça de presa para os apetites que manifeste. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a perpetrar conforme a onda mental que irradiou, deitou de si mesmo. Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva ou comunicação mental, comunicação subjetiva, que faz parte do interior de pensamento de cada criatura e é, do ponto de vista das sonoridades, muitas vezes silenciosa, mas do ponto de vista do pensamento, uma onda forte, não é? Incisiva de ideias destrutivas. Qual se observa nos efeitos físicos, a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, não importa qual a idade que a pessoa tem, verificando-se muitas vezes essa simbiose, essa mistura entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada, desde o renascimento dessa última pela ocorrência da conjugação de ondas. Isto é, muitas vezes já nasce o espírito no processo encarnatório, na fase infantil, já acompanhado de entidade desencarnada,
por causa da alimentação desse tipo de conjugação mental, de pensamento, não é? De sintonia entre duas criaturas, uma que reencarna e outra que fica no mundo espiritual. Então, isso acontece. Por isso a gente vê crianças perturbadas já desde pequena, não é? Ou crianças serenas que têm conexões com espíritos melhores e que têm, por isso mesmo, tranquilidade desde pequeno. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Mais destacadamente, os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreadas ou envolvidas por espíritos desenfaixados do corpo físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores, se forem dignas, ou inferiores, se forem menos dignas, em largos processos de mediunidade ignorada, fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. E com isso, André Luiz está dizendo que a mediunidade sempre participou da vida da humanidade. Porque sempre na vida de qualquer povo existem os encarnados e os desencarnados e existe a comunhão de ideias por sintonia, por afinidades, por simpatias de ideias e pensamentos e de sentimentos. Então, ideia, pensamento, sentimento são os ingredientes desse processo de aglutinação entre pessoas encarnadas e desencarnadas, porque a mediunidade é uma coisa muito mais corriqueira no cotidiano da vida do que a gente imaginava. A gente hoje está impressionado com as mediunidades mais ostensivas, mas elas acontecem no dia a dia de nossas vidas. Mediunidade disciplinada. Agora ele vai falar sobre isso, sobre o fato do indivíduo ter uma mediunidade mais, mais presente. Imaginemos que certa personalidade se dispõe a disciplinar essas energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e da dor, e do ser. Vou ler de novo isso aqui que é muito importante. Imaginemos que certa personalidade, algum indivíduo, se dispõe a disciplinar as energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados da doutrina espírita se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e do ser, porque é isso que a doutrina espírita procura fazer. Admitida ao ciclo da atividade espiritual, essa pessoa recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias, as ondas mentais próprias, no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as próprias ideias, as ideações, as imaginações, os pensamentos. De certo que, no serviço de intercâmbio, experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Essa é uma situação muito comum que a gente encontra nos grupos mediúnicos. O médium, que ainda está inexperiente, não sabe distinguir o que é o pensamento dele, o que é o pensamento do espírito
que se aproxima e entra em sintonia com ele. Então, fica cheio de dúvidas, tá certo? Recolhe, então, nela mesma, essa dificuldade de separar o que é onda mental própria, o que é onda mental do espírito comunicante. Ilhado, isto é, analisado em si mesmo, ilhado no fulcro da consciência, no gerador da sua própria consciência, dentro de si próprio, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro, perguntando, imponderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e de conhecimento. Estudar e melhorar-se moralmente são as regras importantes que vão enriquecer o médium para que ele, então, compreendendo que a mediunidade é uma comunicação entre mentes encarnadas e desencarnadas, ele possa, com o treinamento, exercer a possibilidade de apresentar a ideia e o sentimento do espírito comunicante, sabendo distinguir o que é dele e o que é do espírito, só através da experiência, da educação, do uso continuado que vai fazendo a gente conhecer as próprias ideias e as ideias que são vindas de sugestões de espíritos que se comunicam conosco. Então, a gente tem que tratar isso com naturalidade. Não há razão para ficar preocupado com o tal do animismo, isto é, com as ideias próprias que vêm à mente. O importante é que você, no exercício, vá aprendendo a distinguir uma coisa da outra. Passividade mediúnica. Se o médium consegue transpor valorosamente a faixa de hesitações infantis, pueris, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior e passa, então, a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila também o amparo a si mesmo. Muito simples, sem dificuldade, mas é resultado do trabalho e da perseverança. Quanto mais se lhe acentua o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se lhe sutilizam os pensamentos, e com isso, mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço, de acordo com as suas disposições individuais. Com base no magnetismo enobrecido ou na mentalização enobrecida, os instrutores desencarnados influenciam no mecanismo do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção da melodia. E assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão do medianeiro. Se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico aparece o toque do artista. E quanto mais se dedica, mais apto vai ficando a representar comunicação espiritual com fidelidade.
Nessa base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, as inspirações e as premonições que passam a ocorrer de forma natural, porque já conquistou o medianeiro a condição natural de convivência com os espíritos benfeitores que se envolvem com o médium na tarefa construtiva. Aí ele vai falar como é que funciona isso harmonicamente na conjugação de ondas. Quer dizer, criado esse reflexo condicionado específico, fica fácil o médium entrar em transe, do mesmo jeito que fica fácil o espírito se comunicar através dele, porque há uma conjugação de ondas espontânea e natural. Vemos assim que a conjugação de ondas mentais surge presente em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam com aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins, aos objetivos, não é? Previstos para essa comunicação. É natural dessa forma que as dificuldades da filtragem mediúnica se façam, às vezes, extremamente preponderantes, porque se dão a riqueza de material interpretativo no fulcro receptor, as mais vivas fulgurações angélicas passarão despercebidas para quem as procura com sede da luz do além. Então, vocês vejam que essa filtragem mediúnica, não é que vai permitir a qualidade da comunicação. Por isso, é preciso que o médium enriqueça o material interpretativo com o estudo, com o aprendizado, com a meditação, para oferecer ao espírito, nesse filtro, os recursos adequados para que o espírito se comunique plenamente, com os valores mais espiritualizantes possível. Cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais em que o medianeiro e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, que é raro, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica, material, do intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos, via de regra, assinalarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade como um todo se mostre mais intrinsecamente aperfeiçoada para mais aprimorada evidência do plano superior. Isso aqui vai acontecer quando a gente tiver transformado o nosso planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração. Até lá, nós temos que criar, através do esforço, os recursos para que isso se dê através da nossa transformação moral e enriquecimento espiritual. Finalmente, nesse capítulo, ele vai falar sobre a clarividência e a clareaudiência. Clarividência e clareaudiência são dois tipos de fenômenos mediúnicos. Ele falou dos efeitos intelectuais, falou dos efeitos físicos, e está detalhando outros recursos da mediunidade. Idêntico mecanismo preside os fenômenos da clarividência e da clareaudiência, porquanto pela associação avançada das ondas mentais, dos raios mentais entre a entidade e o médium, dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas no recinto exterior, diretas do recinto exterior para o campo íntimo,
graduando-se, contudo, em expressões as mais variadas. Escasseando os recursos ultrasensoriais, surge nos médios dessa categoria a vidência e audiências internas. A vidência e a audição internas, mais entranhadamente radicadas na conjugação de ondas. Isto é, vai se dar tudo isso não utilizando pura e simplesmente o olho ou o ouvido, mas usando as partes profundas da estrutura cerebral de percepção que se alojam numa região do cérebro chamado diencéfalo. Ele vai falar disso aqui, quer ver? Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, lá dentro da cabeça, localizados no diencéfalo, na parte central do nosso cérebro, onde lhe comunica vozes e sons, utilizando-se da cóclea, uma parte do ouvido, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente, se verifica a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas, nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundez dos ouvidos. Quer dizer, o médium vai achar que ele está ouvindo com o ouvido ou está vendo com os olhos, mas, no fundo, está acontecendo tudo num fenômeno interno da estrutura cerebral, utilizando esses recursos sensoriais especializados da estrutura cerebral, da região diencefálica, que dá a sensação da visão e da audição. Muito bonito isso. Então, é isso que constitui esse capítulo, não é? E que nós aqui podemos ver de maneira tão bem colocada pelo André Luiz. Então, a gente tem que ler isso de novo, prestar atenção, raciocinar com clareza, procurar entender a fala que ele está colocando no livro, para a gente poder compreender com mais profundidade e utilizar dos nossos recursos de perseverança no trabalho mediúnico, com dedicação, procurando estudar, procurando meditar, procurando criar o reflexo condicionado da prece, da oração, do contato com o mundo espiritual superior, para que a gente possa, então, oferecer aos espíritos o recurso limpo da mediunidade a serviço do bem. Muito bom. Vamos à nossa conversação. Vamos ver as perguntas que os nossos companheiros de estudo já têm aí colocado. Muito bom, professor. Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria colocar do finalzinho. No processo de clarividência, Sim. Muitas das vezes não é necessário o médium ter visto o local para a imagem estar na cabeça dele, né? Porque a imagem é processada pelo espírito, né? Não há necessidade do médium ter visto aquele local antes. O espírito forma com a ideia, com a forma pensamento, com a ideia pensamento, a imagem, e projeta a imagem na região diencefálica do médium, e ele percebe essa imagem de acordo com a memória de imagens que ele já tem no seu banco de conhecimento. Obviamente, quando um espírito que está fazendo isso para vários médiuns, ideia, por exemplo, uma casa, e projeta essa casa, né, a ideia da casa, na mente dos diferentes médiuns, porque ele pode fazer isso para mais de um, cada um dos médiuns vai dar forma àquela casa de acordo com os recursos de memória que possui. Portanto, ninguém vai imaginar exatamente a mesma casa a todo mundo, mas a casa vai ter um corpo comum, que é a projeção do espírito, pintada com as variações
que a memória de cada médium pode oferecer como recurso de ideação, de imaginação, tá certo? Então, por exemplo, se o espírito vem e mostra uma tela, mostra um quadro, uma pintura, o médium, vamos supor que é médium de pictográfico, que vai pintar a tela. Cada um dos médios vai pintar a tela, né, com as cores e com a percepção que ele pôde ter. Portanto, porque o médium sempre é um filtro. Então, é importante isso. Isso não é animismo, é a coparticipação mental do médium, porque não existe médium absolutamente passivo. O médium sempre vai oferecer os recursos psicoemocionais que ele possui. É bom que a gente entenda isso. Já aproveitando que o senhor tocou que você tocou no animismo, né? Tem uma pergunta aqui do José Luiz Arantes. Ele colocou: gostaria de saber como distinguir o animismo e como proceder. Abraço. Não se preocupe em ficar criteriosamente querendo distinguir o animismo, porque na mediunidade, no exercício da mediunidade, as duas coisas ocorrem juntos e é difícil separar uma coisa da outra. Só o exercício, o treinamento é que vai fazendo a gente se especializar no recurso de oferecer com mais fidelidade as possibilidades nossas como médium, e o espírito vai ficando mais à vontade para ser ele mesmo na comunicação. Isso só se consegue com exercício. Portanto, não devemos ficar excessivamente preocupados na reunião mediúnica de identificar o que é animismo e o que não é animismo, porque isso não é uma tarefa simples, tá certo? Porque não há mediunidade sem animismo e nem animismo sem mediunidade. Isso é frase colocada por estudiosos profundos, que já estudaram com cuidado a mediunidade e o animismo desde muito tempo. Então, a gente tem que não ficar preocupado com isso, não é? Porque senão a gente inibe o processo mediúnico com a nossa preocupação, com o nosso medo de fazer errado, e aí a gente bloqueia a sintonia mental e não permite a comunicação. Eu ia perguntar justamente isso, o senhor já respondeu, professor. Porque ao bloqueio, quando a gente fica muito preocupado, né? Ao bloqueio. Aí o Cadinho nos pergunta: as crianças, por serem naturais, espontâneas e autênticas, conseguiriam perceber melhor influências de espíritos em seus pensamentos e ações do que os adultos tendem a perder esses atributos? Perfeito, Ricardo. Isso acontece mesmo, porque as crianças não têm censura ainda, elas não estão preocupadas em acertar ou errar, elas agem com espontaneidade. Nós é que somos rigorosos, adultos, conosco mesmo, porque nós temos medo de parecer que estamos fazendo errado. E aí a gente fica censurando previamente. E na comunicação, isso é uma barreira que impede a fluidez da comunicação. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que você vai ser o tradutor para a língua portuguesa de alguém falando inglês. E você fique preocupado em utilizar na tradução as palavras mais elaboradas do português. Se você ficar muito preocupado qual a melhor palavra para traduzir, né, as melhores palavras para traduzir a ideia do indivíduo que está falando inglês, você perde o contato com ele e não sabe o que vai falar, porque você fica ideando na sua cabeça e perde a capacidade de perceber, de ouvir o que a pessoa que fala inglês está falando. Então,
os tradutores não se preocupam muito com isso, eles vão traduzindo o mais rapidamente possível, para não perder a ideia, mesmo que as palavras não sejam as mais adequadas. Mas se você quiser fazer um refinamento de palavra, falar eruditamente, você perde a comunicação. Acho que dá para entender. Eu entendi como o senhor quis colocar, professor. O José Luiz Arantes colocou: boa noite. A intuição está ligada à mediunidade entre encarnados e desencarnados? Obrigado. Sim, a intuição é a forma telepática da comunicação. O espírito, ao se aproximar de nós, põe ideias, né, sugestões na nossa cabeça. A gente recebe aquilo por uma espécie de intuição. Há escritores que escrevem por intuição. Eles falam assim, olha, quando vem a minha intuição, eu não posso perder. Eu sento e começo a escrever. Porque aquela intuição é a fala mental de um espírito que está trazendo para ele a ideia da escrita, a ideia do romance, as imagens, daquilo que ele precisa escrever. Então, a intuição, por exemplo, um pesquisador, um cientista que está trabalhando ali, procurando descobrir alguma determinada coisa, fazendo experiências, não é? De repente vem aquela ideia, estalo na cabeça dele, e fala, por que eu não pensei isso antes? Vai fazer aquela ideia, não pensei isso antes, foi sugestão intuitiva dada por alguém espiritual que está ali ajudando ele no trabalho dele. Depois do esforço dele, auxilia-o para que ele consiga resolver o problema que está querendo. Então, a intuição faz muito, não é? Um papel importante no dia a dia de nossas vidas. A gente, muitas vezes, não leva a intuição a sério. A Diná colocou assim, a intuição pode ser considerada ondas mentais? E já respondeu ondas aqui, mentais. Obrigado, Taciro, já respondeu. São ondas, são comunicações mentais entre espíritos que não se deixam identificar, mas sutilmente coloca a ideia dele na nossa, para que a gente aproveite essa ideia e a use em benefício, né, daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes vem uma intuição até para tirar a gente de um caminho errado. Professora Maria Alessa perguntou: qual a diferença entre vidência e clarividência, audiência e clareaudiência? A clareaudiência e a clarividência são sensações ou percepções vindas lá muitas vezes do próprio espírito do médium, que se desprende parcialmente do corpo físico e percebe a realidade espiritual, não é? E a vidência e a audiência, a gente tem a sensação de que está ouvindo e vendo com o próprio ouvido e olhos. Então, é uma diferença sutil, tá certo? Por exemplo, a clarividência e a clareaudiência, não é? Pode acontecer com um surdo e cego, porque ele não tem a sensação de estar vendo com olhos, é uma visão interna, é uma percepção do perispírito que está deixando parcialmente, emancipando parcialmente do corpo físico e entrando em sintonia direta com o mundo espiritual, percebendo aquilo que o espírito quer mostrar para ele. Professor, somos 100 alunos aqui, todos. Somos todos 100 aprendizes, né? Pouco mais de 100 aprendizes. E falar, a Luciana pergunta: professor, sou iniciante no grupo mediúnico e até hoje ainda não me sinto confiante na psicofonia. Tenho apenas sensações e me vêm alguns pensamentos, mas sempre fico na dúvida se é legítimo. Deixa acontecer e analisa depois. O meu conselho
para isso, baseado na minha experiência de 60 anos de mediunidade, não é, que eu participo de grupo mediúnico já há 60 anos, certo? Então, a ideia que a gente deve fazer, o comportamento que a gente deve fazer nas reuniões, a gente confia no grupo, confia nos espíritos bondosos que assistem o grupo, e aí deixa acontecer, quer dizer, se vem a vontade de falar, fala, deixa sair a fala, tá certo? Não se preocupe o que vai falar. Quando você começar a falar, você, sem perceber, vai falando. Porque se você ficar preocupado no que vai falar, você interrompe. Deixa falar. Depois da comunicação, quando terminar a reunião, a gente faz uma análise disso. E aí você vai ver, curiosamente, se você deixa acontecer, que você vai ficar surpresa, porque você falou coisa que você não tinha a menor ideia que ia falar. Porque as ideias não são suas, vêm do espírito que está desejando falar pela sua boca. Então, não segure. Não tenha medo de errar, mas analise sempre depois. Professora Ana Sintra perguntou: o animismo é sempre recordação de vivência anterior do médium? Não necessariamente, Ana. Sabe por quê? Porque nós somos uma realidade complexa, já tivemos milhares de encarnações, tá certo? Então, quando a gente, no processo mediúnico, que a gente está em concentração, a gente fica parcialmente desprendido do corpo físico, a gente entra na própria realidade espiritual. E qualquer coisa que você fizer ali, que você falar, que você disser, de você mesmo, é animismo. Não precisa nem ser recordação de vida anterior, pode ser da própria vida, das próprias preocupações, não é? De coisas da sua vida, dessa mesma vida, né? Sem ser de lembrança de vida passada. Então, o animismo é a manifestação do espírito do próprio médium, simplesmente isso. Mas quando ele entra em sintonia com outro espírito desencarnado e traz as ideias e os sentimentos do espírito desencarnado, então aí é mediunidade. Mas os fenômenos são parecidos. É preciso que o espírito do médium entre no estado de vamos dizer assim, alterado de consciência, porque a concentração mediúnica, a concentração que a gente faz para entrar estar em contato com o mundo espiritual, não deixa de ser um estado alterado não no sentido mal, no sentido bom, de consciência, porque você está ali imbuído do desejo, né, da vontade de ser útil como médium. Então, a gente se desprende parcialmente do corpo físico. A gente não tem noção da realidade que está acontecendo com a gente, porque não está acostumado a analisar isso. Quando o médium é muito treinado, ele já vê logo que ele já deixou o corpo físico um pouco para trás e já percebe o mundo espiritual. Mas, em geral, não é isso que acontece. Nós ainda somos muito médiuns incipientes, nós estamos aprendendo a mediunidade, desenvolvendo esses recursos, e isso vai ser muito, muito frequente no mundo de regeneração. E a Maria das Graças, professora, colocou aqui 2 perguntas em sequência. Geralmente orando, eu vejo muitos rostos de pessoas que me parecem muito antigas. Esse fenômeno, como se chama? Comunicação mediúnica. Você está percebendo o mundo espiritual, porque na sua prece, você não, todas as vezes que a gente entra num estado de meditação, e a prece é um estado de meditação, a gente se desprende parcialmente do corpo físico e fica suscetível de comunicar-se com mais facilidade com os espíritos. E por isso a gente vê mesmo, muitas vezes a gente identifica, entre aspas, espíritos que estão à nossa volta, de uma maneira muito assim, velada, mas a gente percebe de alguma maneira,
É que a gente não sabe distinguir uma coisa da outra e fala assim, isso tudo é minha imaginação. Mas não é bem isso, não. É comunicação. A gente se comunica com o mundo espiritual muito mais do que a gente imagina. Tem aqui uma fala da Maria das Graças. Olha, em alguns momentos, ouço vozes, mas não consigo entender. Isso me acontece desde criança. É uma comunicação? Provavelmente é, mas você não está percebendo direito, porque você não está sintonizando com isso como deve. Procura buscar um grupo mediúnico, faz os cursos que precisa na Casa Espírita Bem Orientada e desenvolva esse recurso com o exercício semanalmente num grupo sério. E você vai aprender com isso, vai conseguir ouvir vozes do mundo espiritual e utilizar esse recurso a serviço do bem. A minha webcam aqui deu problema, professor. Vamos com a câmera normal agora. Tá. A Olga Batista colocou: Otacílio, a intuição, de um modo geral, pode ser desenvolvida ou não? Claro que pode, não é? Porque a intuição não deixa de ser comunicação mental entre encarnados e desencarnados. É uma comunicação telepática. A telepatia é você entrar em sintonia com as ondas mentais do espírito ou da pessoa que está pensando e poder ler esses pensamentos ou entendê-los como se ele estivesse falando com você. O professor, tem uma questão polêmica aqui colocada por Johnny Cruz. Eu vou colocar para o senhor responder para ele. Vamos lá. O espírita não prega o conformismo com a vida. Não há até hoje provas científicas concretas da existência de Deus. Não seria tudo ilusão criada por Kardec, que claramente possui um alto QI? Deixa a pergunta aí. Ela é longa, vamos falar sobre ela devagar. A doutrina espírita não prega, a doutrina espírita esclarece. Primeiro ponto, certo? Então, quem estuda a doutrina espírita com cuidado, com atenção, vai ver que a doutrina espírita esclarece a gente sobre o mundo espiritual, sobre a nossa realidade espiritual e sobre a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Portanto, é uma doutrina esclarecedora. O que você faz com esse esclarecimento é problema de cada um, porque a gente tem livre arbítrio e a gente faz com o conhecimento que a gente adquire o que a gente quiser. Tá certo? Isso é responsabilidade pessoal. Portanto, a doutrina espírita não prega o conformismo. A doutrina espírita esclarece que a vida na Terra é apenas um dia da vida espiritual que é imortal. O espírito imortal, quando encarna num corpo físico, passa aqui 50, 60 anos, mas se ele é imortal, o que significa 50, 60 anos na vida de quem vive sempre? Tá certo? É um dia. É uma experiência de crescimento. Portanto, se é uma experiência de crescimento, de aprendizado, não há por que pensar em conformismo. É que a gente interpreta as coisas que acontecem conosco na vida material de um outro ponto de vista. Por exemplo, se acontece alguma coisa ruim para você, em vez de você se revoltar e ficar brigando com todo mundo por causa disso, você entende que isso é uma coisa transitória e que você pode crescer em autocontrole com aquela experiência e ser uma pessoa melhor. Se você quiser chamar isso de conformismo, pode. Eu entendo isso como crescimento espiritual. Então, a doutrina espírita não prega o conformismo, certo? Ela esclarece. Não há até hoje provas científicas concretas da existência de Deus. O que você acha que é prova concreta da existência de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, Johnny. Eu sou físico. Trabalho
num laboratório de física que mede propriedades do elétron. Do ponto de vista da minha percepção, olhos, ouvido, tato, eu nunca vi e nem conheço o que é um elétron. Mas eu meço através das propriedades que o elétron tem e identifico, porque nós, os cientistas, estudando as partículas, identificamos uma partícula que a gente chama de elétron, que tem um determinado conjunto de propriedades. E todas as vezes que você mede aquelas propriedades, você está em contato com o elétron, com a experiência do elétron. Você sabe que ele está ali, apesar de você não ver. Muito bem. Para todo efeito, existe uma causa. Nada acontece sem uma razão que a provoca. Tá certo? Então, quando você olha para o universo e vê um universo inteligente, vê um corpo físico igual ao nosso, biologicamente extremamente preciso, funcional, inteligentemente construído, nós somos um efeito inteligente, portanto, tem que existir uma causa inteligente. Essa causa inteligente não precisa ser provada, ela precisa ser compreendida do mesmo jeito que a gente compreende uma partícula da vida material. Tem que ser experienciada através da sua própria capacidade de pensar e de sentir. Tá certo? Então, nunca vai haver prova científica da existência de Deus. Porque Deus não é percebido através dos recursos da vida material, através das coisas materiais. Deus é uma inteligência. Você identifica uma inteligência pelos seus feitos. Você pega um relógio bem feito ou um quadro bem pintado, você fala, puxa vida, o autor desse quadro, o autor desse relógio, é um ser muito inteligente. Mas você não precisa saber onde é que ele está, quem ele é. Tá certo? Então, é assim que a gente infere a existência de Deus no universo e dentro de nós. Então, não há prova científica e nem vai haver concreta. O que você chama de concreto? Aquilo que fere os seus sentidos? Ora, o que fere os seus sentidos é uma ilusão. Não é? Então, é muito complicado você chamar isso de prova concreta. Depois você diz no final, não seria tudo ilusão criado por Kardec, que claramente possui um alto QI? Bom, pelo menos você identifica que Kardec é uma pessoa muito inteligente. Beleza. Mas o que é ilusão? Johnny, explica para mim o que é ilusão. A gente cria palavras que não diz muita coisa para a gente e a gente fica feliz com ela porque ela parece que explica as coisas para a gente. Não é? Ilusão. O que é ilusão? O que é? Não é? Muito, muito complicado a gente responder isso. A gente usa essa palavra correntemente, mas não sabe o que significa ilusão. Fantasia? Mas o que é fantasia? Fantasia também é criação mental nossa. Não é? E se nós somos capazes de imaginar, tá ok? É porque a gente cria imagens, a gente cria com o pensamento. São ideias, forma ideias que a gente imprime na realidade da vida mental. E a vida mental é a vida do espírito. Não se preocupe, todos nós viemos do mundo espiritual através da reencarnação. Do nascimento no corpo físico, nosso corpo físico vai morrer. E nós vamos voltar para o mundo espiritual. Se você não quiser acreditar em nada disso, não precisa. Mas quando você desencarnar, quando seu corpo morrer, você vai verificar por si próprio. Todos nós vamos. Professora, nossa querida amiga Maria Amélia colocou, Tacíri, fala um pouco
de como a família deve agir quando a criança apresenta mediunidade. Isso é uma experiência, não é? Que ocorre no cotidiano da maioria das famílias, porque as crianças, na fase infantil, em que elas se encontram, elas ainda estão muito mais ligadas ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Às vezes a criança fala que brinca com uma pessoa, todo dia chega uma criança para brincar com ela, uma criança que o nosso amigo que perguntou vai fazer, que é a ilusão dela, que é uma fantasia da criança. A criança brinca com fantasias. É porque nós, se pudéssemos perceber com a capacidade mediúnica a existência dos espíritos, pudéssemos ver os espíritos, a gente ia ver que aquela criança não está brincando com uma fantasia, está brincando com um espírito que vem ali encontrar com ela quase todos os dias, de vez em quando, não é? Porque é natural a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, as crianças lidam com a realidade espiritual com muito mais tranquilidade do que os adultos. Mas a criança que tem perturbações espirituais desde pequeno. Então, aí é uma preocupação, porque você tem que ajudá-la a vencer aquelas dificuldades. Então, é preciso acolher a criança, não criticá-la, não zombar daquilo que para ela é uma realidade, que você acha que é fantasia, e acolhê-la, não é? E ajudá-la com o entendimento da doutrina espírita. A gente ajuda esclarecendo na linguagem da criança, devagarinho, a existência do mundo espiritual. Ela vai se acostumando com isso, até que ela chega à fase de, não é, se tornar adulta, e se ela é orientada espiritualmente desde pequeno, ela vai aceitar naturalmente o processo de uma experiência de vida com a mediunidade e vai utilizar desse recurso da mediunidade a serviço do bem. Então, é isso aí, tem que tratar com naturalidade, sem susto. Para isso, a gente tem que se preparar, estudar, aprender. Professor, tem bastante pergunta ainda. Tem algum problema para o senhor? Seguimos em frente? Vamos lá. Podemos ficar mais um pouquinho. Então vamos lá. A Luciana colocou: estar em um grupo onde não nos sentimos acolhidos ou pertencentes pode atrapalhar a comunicação? Geralmente sim, porque é como você entrar numa orquestra que os músicos não te aceitam. Então, vai ficar difícil você se harmonizar com todos os músicos para tocar junto com eles, certo? Então, é preciso, o grupo mediúnico tem que desenvolver no grupo uma harmonia, uma amizade, um respeito e uma confiança uns nos outros, porque senão o grupo mediúnico não vai funcionar muito bem. A Fátima perguntou: esse contato por intuição pode ser esquecida se não anotada pelo escritor ou pelo cientista que a recebe por não ser sua? Pode, porque essas ideias podem vir, se você não anota, o espírito acha que você não quer realmente a ajuda dele e vai embora, deixa você sozinho. Você acha que espírito é bobo, vai ficar te dando ideia e você não aproveita? Espírito é gente, igual a nós. Eles têm sentimento igual a nós. É como se você não desse ouvido a um amigo que te fala. Você acha que o amigo não vai parar de te falar? Claro que vai. Gente, espírito, eu canso de falar isso, mas eu acho importante. Espírito é gente, e a gente é espírito. Muito bom essa colocação agora, professor. A Olga colocou: vigiar os pensamentos é importante para a intuição? Com certeza, porque vigiar o pensamento é manter o nosso pensamento em sintonia com coisas que a gente escolhe. Então, vigiar o pensamento na direção do bem é fazer a escolha de estar em comunicação com o mundo espiritual benéfico, dos espíritos benfeitores.
Então, isso nos ajuda muito, com certeza. A Liliana Gomes, professor, perguntou: o médium pode sentir as sensações, dores físicas antes da hora da reunião no centro espírita? Isso já seria uma prévia das comunicações que ele irá receber? Oi, Liliana, essa pergunta é muito importante, porque ela realmente é uma realidade. Muitos de nós que estamos programados de participando de um grupo mediúnico, muitas vezes o espírito que precisa se comunicar durante a noite, lá na nossa reunião, se ela é feita à noite, é levado durante o dia para a nossa casa, às vezes um dia antes, 2 dias antes, para se sintonizar conosco. E ao entrar em contato com ele, às vezes a gente sente as dificuldades dele. Se for um espírito que está sofrendo, a gente às vezes começa a sofrer sem razão, sem saber por quê. Estou com mal-estar, não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes é a presença do espírito ali. Então, quando isso acontecer, não perca a confiança em Deus, mantenha a sintonia com os planos superiores da vida, se cuide direitinho e leve o espírito para a reunião, para que ele possa ser auxiliado. Porque depois que ele é auxiliado, você não vai sentir mais nada disso. Passa como se fosse um passe de mágica. É muito engraçado, às vezes a gente chega na reunião com dor de cabeça. Aí se comunica com um espírito sofrido, que estava ali cheio desses problemas. Aí ele acabou de dar a comunicação, foi auxiliado, vai embora, a gente fica numa paz danada. Muito boa, porque acabou tudo. Não tem dor de cabeça, nem nada, e a gente está feliz. Então, vamos às duas últimas aqui por enquanto, professor. A Gisele, minha cunhada, manda Ana, perguntou: a criança com deficiência pode ter mediunidade também? Médicos dizem que crise de ausência, ficar parado olhando, dando tchau. Pode sim. Muitas vezes a pessoa que tem deficiência na sua percepção física não tem na percepção espiritual. E pode perceber o mundo espiritual, sim. É muito comum isso acontecer. E aqui, professora Patrícia Silva, o insight que Freud dizia pode ser interpretado como intuição, como uma intuição espiritual? Os insights, quase todos, são oriundos de intuição e muitas vezes sugeridos por espíritos bondosos. Isso não significa que a gente não possa ter intuição da gente também. Pode. Porque, veja bem, a gente é um espírito encarnado. A gente tem uma história espiritual longa, porque nós já tivemos milhares de encarnações. Então, a gente tem um acervo de conhecimento no nosso subconsciente muito grande. E muitas vezes, quando a gente está fazendo uma determinada coisa, não é? E que a gente precisa desse conhecimento que está esquecido, ele pode vir à tona como se fosse um processo intuitivo. E a gente tem intuição daquilo que veio da gente mesmo, porque já tem aquilo armazenado dentro da gente, mas esquecido temporariamente. Então, a ideia brota como se tivesse vindo na hora para a gente, mas foi resultado de um esforço que a gente está fazendo de refazer aquilo que a gente já tem experiência de vidas passadas acumulado. Então, a intuição também pode vir daí. Mas, muitas vezes, ela vem daí porque um espírito bondoso nos ajuda a lembrar de forma intuitiva. Professora Diná colocou aqui sobre aquelas dores, muitas pessoas antigas diriam que estariam com encosto. Eu vi muito isso quando ela colocou lá da dor. É uma linguagem popular, de que, como se o espírito tivesse encostado na pessoa e transmitindo para ela as suas dificuldades, por isso chamado encosto. Mas é uma percepção de um espírito que está ali presente. E a última aqui, professor. Boa noite, professor e todos. É possível, ao desenvolvimento da psicofonia ou psicografia,
o pretendido médium seja testado tanto pelos benfeitores como também pelos doutrinadores do grupo? Isso é natural no processo da prática e do desenvolvimento, a educação mediúnica. É natural, isso vai acontecendo naturalmente. Mas sem dúvida que a gente passa. Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de fazer parte de outros grupos mediúnicos, e as primeiras vezes que eu participava do grupo, como ninguém me conhecia, ficava na dúvida se eu realmente tinha mediunidade ou não tinha mediunidade. Depois vão indo, vão percebendo com as experiências que a gente tem a mediunidade que está apresentando, tá certo? É natural isso. A gente não deve ficar muito preocupado, né, quando a gente está a serviço do bem, quando a gente está a serviço de Jesus, das coisas positivas da vida, a gente tem que ficar muito preocupado com a opinião alheia. A gente deve ouvir a opinião para melhorar a gente mesmo, mas não ficar preocupado se a opinião alheia vai ditar ou não o nosso comportamento. Isso é outra coisa. Certo? Então, não se preocupe em ser testado. A vida é de expiações, mas é também de provas, e as provas são testes. E o Cadinho mandou uma agora, professor. Os mentores espirituais colocam limite na influência do pensamento ruim de espíritos nos encarnados, quando a influência se delonga por muito tempo e os encarnados não conseguem sair da sintonia? Olha, o problema de sintonia é do encarnado, é nosso, é de cada um. Cada um sintoniza com o que se deixa sintonizar. Portanto, é através do processo da autoeducação é que a gente vai escolhendo as faixas vibracionais que a gente busca pelo nosso próprio desejo de progredir. Portanto, quando a gente faz esse esforço, os espíritos bondosos nos ajudam. Mas se a gente vive distraído e prazerosamente gosta de ficar nessas ideias que nos incomodam, aí é problema pessoal de cada um. Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio sempre, mas nos ajudam sempre que a gente nos esforçamos. Professora Suzy mandou um recado aqui, ó. Suzy Prudente. Ronaldo, fala para o professor que eu tive uma intuição de mandar um abraço nele. Oi, Suzy, um abraço para você também. Obrigado. Isso não é intuição, não. É alegria de sermos amigos. Cadinho, agradeço, professor, pelos ensinamentos. Gratidão, Tassiro, por esclarecer assuntos que às vezes difíceis de eu entender. Gratidão, Ronaldo e Ana. Muita paz para vocês. Para Nós que você também. agradecemos, Olga. Então, professor, chegamos ao final aqui dos questionamentos. Foi uma aula Isso. muito envolvente, muito esclarecedora para todos nós, né? O pessoal estava realmente bem receptivo, né? Com bastante dúvida sobre algumas questões, que deu para esclarecer bastante. Teve uma colocação aqui deixa eu ver, da Maristela aqui. Amei a explicação sobre pregação e esclarecimento. O Espiritismo não prega, esclarece. Mas é isso mesmo, é porque as pessoas acham que a doutrina espírita está dando ordens. Ela não é dogmática, não é? Ela é uma filosofia espiritualista, não é, que abriu para nós as portas do conhecimento espiritual. Portanto, ela é uma doutrina de esclarecimento, como o evangelho é. Jesus nunca disse para ninguém, olha, vocês têm que fazer isso. Jesus ensinou e mostrou com exemplo que aquilo valia a pena espiritualmente ser feito. Faz quem quiser, acredita quem quiser, segue quem quiser. Nós somos livres. A coisa mais bonita da criação divina é a liberdade. Eu li aquele livro dele, Evangelho no Lar, né? E quando os apóstolos dele indagavam, ele sempre colocava uma história, nunca falava, né, do próprio exemplo do apóstolo, né? É porque Jesus era um mestre por excelência, né? Então, professor, chegamos ao final de mais uma aula, muito
muita gratidão, né? Como eu falei para o senhor, agora chegamos a 111, né, alunos presentes, mas devem ter mais, porque 111 são os que estão sintonizados, às vezes tem 2, 3 na sala, né? Mas Então, pode me pôr de aluno aí também, pode contar comigo. Não, eu Eu também me também estou conto como aprendendo. aluno. Eu sou o primeiro a ouvir aqui, porque eu ouço antes de todo mundo. Nós todos estamos aprendendo junto com o André Luiz, né, com esses espíritos bondosos que trazem essas lições para a gente. Eu E é sou um muito bom estudar privilegiado, em grupo. professor, por poder estar aqui com o senhor, viu? Porque Estudar em grupo é uma alegria. o Cadinho mandou boa noite, José Luiz também gratidão, e parabéns pelos ensinamentos, saúde e luz para todos. Abraços. Ana Cintra também, boa noite, Marcos de Carvalho, mandando um abrigo para o nosso amigo Marcos lá. E aí ele colocou aqui, ó, 111 mais um, 113 e avante. O Marcos é todo positivo. A Ana depois divulga, aí, já que ela anotou tudo, ela divulga para nós também, né, professor? É, claro. Só lembrando que essas aulas também ficam gravadas no IGESE, na Rede Amigo Espírita, na Rádio Web Fraternidade, no Centro Espírita Chico Xavier, no YouTube. Então, quem quiser lá, né, fazer um acompanhamento desde a primeira aula, estão todas as aulas gravadas. E chegamos então, professor, ao final. Quero agradecer aqui ao senhor pela dedicação, pelo empenho, porque já são 10h25, né? Passamos um pouquinho do horário aí, mas foi por uma boa causa, né? Foi muito gostosa a aula, muito proveitosa, Às vezes, envolvente também. às vezes a gente fica até mais tarde assistindo filme na televisão, não fica? Então, por que não pode ficar um pouquinho mais tarde para ver coisa positiva? Não, Sim, eu ficaria aqui até amanhã, que o senhor a eu gente tem que também, saber que o senhor está em plena recuperação, graças a Deus. graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece para dar por encerrado, né, professor? Vamos. Você faz para nós. E eu agradeço já de coração a todos vocês que estão aqui junto comigo. Faço sim. Então, elevemos nosso pensamento, os nossos sentimentos de alegria, de fraternidade, de gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, a espiritualidade bondosa que nos ampara, que nos intui, que nos acolhe, agradecendo pela vida que temos, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos, bebendo da fonte das lições que o nosso Mestre Jesus nos deixou, agradecendo a Chico Xavier, esse espírito iluminado, a Valdo Vieira e a André Luiz, por esta obra belíssima que tanto nos esclarece, que tanto nos ensina. Agradecemos também ao nosso querido professor Otacílio, que nos coloca essas lições com clareza, com simplicidade da palavra, e que nos permite que possamos evoluir um pouco mais nessa encarnação. Te pedimos, Pai, que abençoe a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que precisam, assim como nós, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que possamos, no dia a dia, colocar esses ensinamentos em prática e que possamos continuar a caminhar unidos no Teu amor, na Tua fraternidade. Que possamos compartilhar esses ensinamentos com todos aqueles que estiverem conosco
nas nossas atividades diárias. E que possamos, na próxima semana, estar aqui mais uma vez reunidos em pensamento e sentimento para o estudo desta obra. Tanto nos esclarece. Nos abençoe, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Assim Muita seja. paz a todos. Muito bom. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, professor. Que possamos estar aí na próxima sexta-feira reunidos para mais um estudo desta obra. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Que assim seja.